verdade, um encontro, né? Comemorando 75 anos da paróquia Santo Emídio. Nos presentes pessoas aqui, desde os mais jovens, da geração mais nova, até os menos jovens, das gerações mais famosas, né, da história da igreja. Temos aqui 2 ou 3 párocos, mais um monte de pessoas da comunidade. E a gente vai falar sobre um pouquinho, né, da história. Não dá para falar sobre toda a história da paróquia em 1 hora, mas a gente vai tentar passar por vários períodos, principalmente os menos famosos, né, que as pessoas de hoje em dia não conhecem tanto, com tantos detalhes. Para começar falando da paróquia, a gente tem que pegar e começar a história da paróquia junto com a história do bairro. A história da paróquia Santo Emídio é muito ligada com a história do bairro de Vila Prudente. Estava conversando com o padre Mário agora há pouco que o nome do bairro Vila Prudente vem em homenagem ao presidente Prudente Moraes, que veio visitar o bairro. E a paróquia Santo Emídio, quando na verdade foi construída, ainda era uma capela, não era uma paróquia, foi construída no bairro pelos irmãos Falck, que tinham uma fábrica de chocolates no bairro, né? Eram irmãos italianos, 3 irmãos italianos que vieram para o Brasil e depois de muitas idas e vindas dentro do Brasil vieram parar em São Paulo, montar a fábrica deles de chocolate no bairro, e eles eram devotos de Santo Emídio. É um santo que não tem, até hoje tem pouca fama no Brasil, né? São poucas as paróquias. Ele é mais famoso na Itália, onde ele foi bispo, onde ele viveu e fez a história dele. E os irmãos Falck resolveram montar essa capela em homenagem a Santo Emídio, pelo santo de devoção deles, e eles construíram essa capela no local que hoje é o posto de saúde da Vila Prudente, lá em cima na praça, hoje Praça Centenário, na época chamava Praça Irmão. Hoje é Liga Cabral, e agora é Centenário. E na época deles era Praça Irmãos Falck, né? Porque eles construíram em 1890, quando eles compraram a gleba de terreno, era Praça Irmãos Falck. Essa capela, embora ela fosse, o acordo foi que ela fosse erguida em homenagem a Santo Emídio, ela ficou a cargo dos padres carolitas, que eram responsáveis desde aquela época já pelo orfanato Cristóvão Colombo. E eles vinham da Itália e o santo de devoção deles era São Carlos. E então sempre houve uma certa desconfiança, vamos assim dizer, que eles não tinham muito interesse em cuidar de uma paróquia que era de Santo Emídio, sendo que eles eram devotos de São Carlos. Por isso que eles, embora trabalhassem muito e tenham cuidado por um bom tempo dela, eles não realizavam tantas celebrações, tantas coisas assim na capela logo no início, né? A capela começou a ser construída no final do século XIX, né? 1895, por aí, quase 1900, e ficou pronta em 1900, meados do ano de 1900. Ela ficou... Um dos padres que cuidou bastante dela nesse período, que ficou famoso, era o padre Faustino Cansoni, perdão. Ele que era da congregação dos carlistas, e ele que realizou muitos trabalhos nesse período que ficou aos cuidados deles. Como teve essa coisa toda durante esse período de 1900 até 1920, no começo dos anos 20, de que era cuidado, não era cuidado, e a comunidade queria mais, né, mais celebrações e demandava mais trabalho na paróquia, eles entregaram à comunidade a responsabilidade da paróquia São Januário, que ficava na Moca. Em 1926, ficou sob responsabilidade dessa paróquia até 1935. Em 1935, ela passou para São Rafael, que na época, não sei se até hoje ainda é cuidado, se não me corrija se eu estiver errado, era cuidada pelos clérigos regulares de São Paulo, como eles ainda, Barnabitas, né? E nessa época o padre que se destacou bastante, né, de 35 para cá, naquele período de 35, foi o padre Alberto Ron, que vinha ao bairro até 2, 3 vezes por semana, a pé, de burro, nos transportes no meio dos transportes que tinham na época, né, vinha lá da São Rafael até aqui, e realizava tanto cerimônias religiosas quanto trabalhos sociais, cuidava da parte dos trabalhos também, né, em geral. Era uma pessoa famosa pelo espírito prático, por estar sempre ligado não só às coisas religiosas, mas à vida dos paroquianos.
E ele, inclusive, em alguns livros a gente encontra que ele era tão, apesar de estar sempre vestido de batina, ele não se negava a bater uma bolinha, pregar um prego, arrumar alguma coisa material que precisasse de conserto. Era uma pessoa bem entrosada com a comunidade e bastante ativa. Nesse período também ficou famosa no bairro, começou a ficar famosa no bairro, uma das pessoas mais ilustres da história da nossa igreja, que foi Genoveva d'Astoli, né? Que era uma imigrante italiana também que morava no bairro e que era muito incentivadora de todos os movimentos da capela, né? Ainda Pio União, Apostolado São Bizantino, Choque, o futuro operário católico. Tanto assim que ela recebeu o Papa na época, não faz tanto tempo atrás, 30, 40 anos atrás, uma condecoração de Roma, o trabalho, e até depois a cidade deu o nome dela aqui, que é o Restituído. Virou hoje na Genoveva d'Astoli, né? Então a igreja está situada com Genoveva d'Astoli, número 34. Virou o nome da rua. Virou o nome da rua, né? Portanto que ela... Embora a capela, né? A construção que ela tinha trabalhado tanto não tenha sido essa que a gente está hoje, que é uma atriz, né? A capela ainda... A capela era lá na praça, né? Na outra construção. E ela também foi catequizadora, foi participante por muito tempo, não só nesse período ainda aos cuidados da paróquia São Rafael, mas mesmo depois que... Ela viveu bastante tempo com a gente, né? E mesmo depois que a congregação dos Sagrados Corações recebeu aos cuidados da congregação na paróquia, ela continua toda até bem já com bastante idade, né? Em 1939, o bispo Dom José Gaspar foi quando ele convidou a congregação holandesa dos Sagrados Corações para cuidar do que seria a primeira paróquia de Vila Prudente. E antes de a gente entrar mais nesse detalhe, é importante explicar que até então o que se tinha na Vila Prudente era uma capela, era uma construção, era um templo e a comunidade que frequentava esse templo. E não existia ainda a paróquia de Vila Prudente, uma paróquia na Vila Prudente, nem a paróquia de Santo Emídio. Por isso que a gente está comemorando só 75 anos. Se a gente estivesse comemorando desde o início na capela de Santo Emídio, no bairro, vamos dizer assim, a gente estaria comemorando muito mais tempo. Como eu disse, começou em 1900. Só quando foi inaugurada de fato a paróquia. Comemorando mais de 100 anos. Sim, tanto quanto o bairro, mas Vila Prudente tem mais de 100 anos. Então é preciso explicar um pouco disso, do que seria essa ideia de paróquia, né? A paróquia não é simplesmente o templo, não é à toa que o pároco não é só responsável pelo templo. Mais do que a construção, mais do que o templo, a paróquia é toda uma região em torno desse templo. E essa região e essa área de jurisdição do sacerdote que cuida dele, que é o pároco, é distribuída, é dada pelo bispo. O bispo nomeia, determina qual é a área da paróquia, e tanto que nas posses dos párocos da paróquia sempre é o bispo que vem empossá-lo, porque ele vem justamente para confirmar, né, quem que é o pároco não só daquele, não é o padre daquela região, mas o pároco é responsável por toda a região que aquela paróquia abrange. E o primeiro pároco da nossa paróquia, né, de Santo Emídio, foi o padre Damião Leverkamp, que veio para o Brasil, chegou no final de 39, foi quando foi instalada a primeira paróquia na Vila Prudente, no dia 8 de 12 de 39, quase 75 anos atrás. Né? E ele foi empossado pároco no dia 31 de 12, último dia do ano daquele ano, e no dia da chegada dele aqui, né, algumas curiosidades, ele surpreendeu todo mundo que naquela época a maioria dos padres usava batina preta, né? Não todos, a maioria, e ele chegou de batina branca, né? Chegou causando uma impressão diferente. Outra coisa é que quando ele chegou e deu de cara com a capela daquele tamanho, né? Ele não fazia ideia de que realmente era tão pequena a capela, né? Não tinha onde morar,
primeiro dia dele aqui, ele teve que pedir morar de favor, pernoitar de favor na casa de quem? Da família de Dona Genoveva Andrade, ele que ofereceu para ele um cantinho para ele passar a noite. E ele vendo que a situação era bem limitada, ele precisaria trabalhar muito e rápido para fazer crescer e melhorar, né, a história da paróquia. Então ele, logo já no começo, ele foi empossado dia 31/12 e logo no primeiro dia do ano já de 40, ele já começa a se reunir com as pessoas do bairro. Ele é muito novo ainda, tinha 41 anos, e já começa a impor um pouco da visão dele, usar bastante o jeito dele, a vocação religiosa, e muito trabalho para mudar não só a história da paróquia, né, da capela, que a gente vai ver agora, como também do entorno, toda a área, né, que a paróquia era responsável. A primeira, ele, por ser muito pequena, primeiro templo, a primeira capela, logo a primeira coisa que ele fez foi comprar um terreno na Rua 8, alugou um terreno na Rua 8, que hoje é a Rua Feliciano Falcão, aqui perto da Pacheco Chaves, né, travessa da Pacheco Chaves. E transferiu a igreja para lá. A paróquia continua sendo, como eu falei, a região. A igreja deixou de ser na capela. O armazém para a igreja, alugou uma casa para morar. Montou uma escola naquele local, né? Ele tinha a ajuda do padre Menegildo na época, né? Que também era da congregação que veio ajudar ele. E deixa a capela para celebrações menores ou secundárias. E no futuro, no passado tempo, ela ia acabar sendo abandonada, vamos dizer assim, né? Para não sendo mais usada. O que ia gerar muito protesto dos já famosos moradores do bairro que gostavam da capela lá. Inclusive tinha um projeto para reformar a capela lá e tudo mais. Nesse novo endereço ele já começa com as atividades sociais, com a escola paroquial, começa a ter as reuniões com o pessoal do bairro, que seriam as sementes de um projeto social maior, que viria a ser depois o Círculo Operário de Vila Prudente. A escola paroquial, na verdade, não era uma escola só de catequese, como muitos pensam, né? Era uma escola mesmo. E depois de passar por vários nomes, hoje se tornou o colégio, né? E muitas mudanças, hoje se tornou o Colégio João 23. E ela atendia os fiéis, administrava as associações, os movimentos da paróquia. Ele celebrava missas, batizados, casamentos, festas. Era um padre extremamente ativo nesse período, porque tinha muito trabalho, né? A gente deveria ter muito trabalho naquela época. Não que hoje não tenha, mas imagino que naquela época as necessidades eram cada vez maiores. Quando ele, depois de um tempo lá alugando imóvel naquele endereço, ele começou a pensar e projetar já um novo templo, uma nova igreja matriz. E o local escolhido foi esse que a gente tem a paróquia hoje, né? O endereço da matriz hoje. Na época não era o centro do bairro, né? Principalmente para as pessoas que moravam aqui, acreditavam ainda que o centro ainda era a praça lá em cima. Mas com a movimentação, desde o período que foi criada a capela lá até esse período, muitas fábricas tinham surgido, as ruas tinham mudado, o bairro tinha mudado, né? Tinha passado mais de 40 anos. E, como o padre Mário bem disse, né? Ele não queria nem agradar os portugueses do local lá onde ele estava, com o armazém alugado, e também nem agradar os italianos que estavam querendo a paróquia ali na praça. Né? A turma de baixo, de cima, como ficou conhecida, né? A turma de baixo, que sempre estavam se pegando de talo, resolveu fazer no meio, né? Comprou o terreno aqui no nosso endereço, né? Um monte de sobradinho que ele foi comprando um atrás do outro, até ter o terreno do tamanho necessário para a igreja que nós temos hoje, né? Para a matriz.